Continuamos a terceira parte, o veneno entre os filhos de Deus, o liberalismo, a conveniência, não a verdade. Nós vimos o desenrolar melhor dizendo, o aumento progressivo do veneno liberal dentro do organismo principal da resistência católica, e que essa aplicação não se restringiu só à fraternidade propriamente dita, mas em geral todos, já que há uma interação, todos estão ali querendo permanecer católicos. Se o veneno é aplicado na direção da cabeça, ele desce para os membros e dos membros para a periferia, já que, considerando a fraternidade como um corpo, né, as comunidades amigas estão em torno dela, gravitando, por causa da maior importância delas, sim, mas também por causa do episcopado. Nós veremos depois mais em detalhe a importância fundamental do episcopado. E os 4 bispos são todos da fraternidade. Então, quando a direção começou a claudicar, quando ela começou a entrar no jogo do diálogo, em que não é a verdade que conta, mas as conveniências, porque eis aí, o liberal é assim. Essa característica deve ser retida. Não a verdade, mas a conveniência. E essa preocupação com a conveniência se traduziu, no caso presente, pela preocupação com a unidade. Com a unidade. Essa linguagem já é usada abundantemente nos meios da Igreja Conciliar. Ela justamente que contribui poderosamente para assegurar este pluralismo intra-eclesial, de que falava Jean Vacquier, que é justamente essa fase intermediária para a religião universal. A religião universal, para se firmar, ela tem que passar pelo pluralismo. Não se pode pegar todo mundo e juntar artificialmente, porque não tem jeito, não fica. Então é preciso que haja uma convivência. Uma convivência. Isso vale para tudo, até para a destruição da sociedade e para a edificação no lugar de uma espécie de coágulo. Né? Vale. Então, por exemplo, é impressionante como hoje se convive facilmente com casais juntados. Facilmente se convive. Todas as famílias, praticamente. Isso existe e isso é aceito normalmente. Né? Impressionante isso. Eu sei de uma história de um socialista francês, da linha dura, né? Anticlerical, anticatólico, tudo isso, acho que da primeira metade do século XX, assim, mesmo. Depois ele se converteu, mas ele era socialista ferrenho, isso, aquilo. Ele e a esposa dele também, todos os dois, tal. Mas ele dizia que ele não frequentava a casa de um, acho que era um vizinho dele, ou seja, ele tinha dificuldade, mas tinha distância, porque esses 2 vizinhos dele, parece, não eram casados. Viviam juntos sem casamento. E ele, socialista, não aceitava isso. Impressionante. Quer dizer, o reflexo condicionado, né? Ele deve ter tido educação católica, tudo, o casamento dele era casado, com a esposa dele, tudo. Então ele, mas não, aquele ali não são casados, ele não aceitava. E hoje você vê todas as famílias aí, católicas, tudo. É um fato. Vai entrando porque vai espalhando, vulgarizando isso
começa a convivência, porque você está nessa sociedade, eles vão, um parente lá vai se junta, foi esse caso, não se juntou, tal, e começa a convivência, você se acostuma com aquilo. Hoje é um fato. Ainda quando eu era menino, se uma moça se juntasse, ou perdesse a virgindade, fizesse coisas erradas com o namorado, se dizia ela está perdida. Ainda se dizia isso. Hoje em dia se zomba de uma moça que se mantém casta no meio desse mundo perdido. Se inverteu tudo, por quê? Porque já naquele tempo as novelas já punham essas coisas, porque já preparavam o ambiente para isso. E agora se prepare, porque, pelo que estão me dizendo aí, tem novela aí com não sei quantos pervertidos aí que claramente as novelas aparecem cheias disso. Então, daqui a alguns anos, podem contar. Todas as famílias terão pessoas pervertidas. Que já começou, né? Mas vai aumentar mais ainda, vai banalizar tudo isso. Podem contar isso. Se não houver um milagre, uma intervenção de nosso Senhor, a coisa vai caminhar para isso. Sodoma e Gomorra, porque justamente eles se acostumam a isso, a envenenar os ambientes, né? E essa mudança vai ocorrendo de maneira quase imperceptível porque justamente as pessoas estão com os seus sistemas imunológicos enfraquecidos, ou seja, sua fé, sua moral, etc. Eles estão abertos ao diálogo. Pronto. Isso aí é a virtude. Abertura ao diálogo, respeito às diferenças. São as duas virtudes principais do liberal, né? E com isso tudo entra. É uma questão de tempo. Haverá resistências ainda, mentalidades ainda antigas, que talvez até não possam ser superadas. É o caso, às vezes, que você vê pessoas de idade numa família que coisa, antigamente não aceitava de jeito nenhum um neto dele, sei lá, um filho dele, se juntar com uma mulher e vir habitar na casa dele. Não adiantava, ele não aceitava de jeito nenhum. Agora ele já aceita o neto dele, que juntou-se lá com a mocinha lá e assim, aceita. Mas se um neto dele se juntar com uma pessoa do mesmo sexo, aí ele não vai aceitar de jeito nenhum. Mas que é isso? Aí ele não aceita. Com razão, certamente. Mas isso aí, quer dizer, é um reflexo ainda, a própria natureza, ele reage a isso. Ele reage a isso. Mas o filho dele, do jeito que as coisas não, pode ser que já aceite o neto dele numa situação dessas. Porque vai quebrando, pouco a pouco, as resistências. Assim também, esse tipo de estratégia tende a quebrar a resistência. O estado de negociação que eu falei na vez passada, né? O estado de negociação que toma lugar ao estado de necessidade. E essa preocupação justamente com a unidade. Essa conveniência se traduziu, no caso da tradição, pela preocupação com a unidade. Porque justamente quando o veneno, se deram conta que o veneno tinha sido inoculado já a uma dose maior, então começou a tremedeira, né? Se sentir mal. O organismo começou a dar sinais de quebra. Então o que se fez? Se fez justamente o trabalho do charlatão, né? E não o trabalho do médico. O trabalho do médico é, primeiro, fazer o diagnóstico, conhecer a situação. Depois procurar as causas daquela situação. E depois dar o remédio, de acordo com o conhecimento da causa. O remédio irá justamente combater a causa do problema que foi diagnosticado. Esse é o trabalho do médico. E o charlatão não. O charlatão, ele vê o sujeito está sentindo o quê? Isso, aquilo, outro. Então, ele dá um remédio que vai... não sei se tem por aqui, na Bahia tem as tais engarrafadas, né? Que às vezes tem um resultado, porque é o conhecimento empírico, né? Ele mistura lá mel disso, com isso, com aquilo outro. Eles têm essa história, já curei um câncer, não sei o que, já curei isso. Às vezes até dá certo, mas é uma coisa empírica e vai mais nos sintomas externos. Então, joga aquilo ali, o sujeito se sente melhor,
às vezes dá uma certa melhora, pode ser, e vai adiante, porque ele não tem meios assim tanto de fazer o diagnóstico real e a causa do problema. Ele procura uma melhora externa da pessoa, a pessoa quer se sentir melhor porque está se sentindo mal com aquilo, ele se sente melhor, pronto, e vai levando. Vai levando. Para certos problemas pode até servir, mas quando o problema é grave, que a causa fica lá dentro, ela pode ser tolhida durante algum tempo, mas depois ela voltará à carne, e talvez até de maneira pior. Então foi esse o trabalho. Esse trabalho foi feito justamente pelo capítulo. O capítulo de 14 de julho, né, que terminou, parece 14 de julho, dia da queda da Bastilha, onde justamente a preocupação devia ter sido a verdade, procurar a causa, a verdadeira causa do problema. Se eles procurassem a verdadeira causa do problema, eles descobririam. Só que isso ia ficar difícil. Porque qual era a causa? A causa era a traição. E a traição de quem? Da direção. A direção estava lá diante deles. Foi a direção que tinha designado a grande maioria daqueles membros, já que são 40 membros aproximadamente, né? E só 10 estão entre os mais antigos. O fato de ser o mais antigo já o coloca no capítulo da fraternidade. Os outros 30 são superiores de distritos. Casos importantes da fraternidade, etc. Os bispos. E justamente esses superiores dos distritos, que são a maioria do capítulo, eles foram postos pela direção. E a direção trabalhou todos esses anos para fazer política, para colocar gente realmente que pelo menos manifestasse uma disposição de não só obedecer à direção, o que é justo, claro, mas obedecer de maneira mais arguta. Esses superiores de distrito deviam obedecer não só à orientação como tal, mas às perspectivas que eles deveriam enxergar, né? As perspectivas da direção, que eram perspectivas de acordo, ou favoráveis ao acordo, tendentes à aproximação com Roma. Eles deviam enxergar isso, e os que enxergavam subiam. Os que não enxergavam ficavam, então caíam. Mais ainda os que discordavam de alguma coisa. Assim, por exemplo, nós sabemos que, por ocasião da retirada, do levantamento das excomunhões, aquela ambiguidade, aquela segunda ambiguidade da qual eu lhes falei ontem, um dos superiores, numa reunião, discordou da direção. Diz que isso não estava certo. Disse a verdade, simplesmente. Não tinha. E haveria o risco de enganar os fiéis, claro. Porque se for uma falsidade que foi proposta, se você transmite essa falsidade, você está mentindo. Está mentindo para os fiéis. E ele foi, pouco depois, transferido. Tirado do seu cargo, posto em outro. Assim isso foi feito muitas vezes. O padre Peter Scott, que foi o superior dos Estados Unidos, começou a falar alguma coisa, foi posto de lado, mandado para o Zimbábue, lá na África. E ao mesmo tempo foi se preparando gente, foram postos pessoas de inteira confiança, ou seja, que percebiam realmente a perspectiva da direção. Então, essa assembleia, ela não fez o que devia fazer, que era justamente procurar a verdadeira causa do problema. Eles não procuraram ver justamente a verdade da traição e as consequências, ou seja, as providências a tomar. É claro, se você descobre uma traição, o traidor tem que ser punido. Bem, isso aí ia provocar quebras, ia provocar problemas sérios, é verdade. Não se pode negar isso. Haveria uma quebra da unidade, uma quebra
aparente, uma quebra mesmo real, em certo sentido, mas uma quebra que deveria ser seguida de uma restauração. Sim, porque se há um abscesso, esse abscesso é cortado, há realmente um prejuízo ali, no sentido de que se forma uma chaga, uma ferida, tudo isso, mas depois da saída daquele abscesso, se seguirá a cicatrização, a cura do problema. Mas é preciso cortar aquilo ali. É preciso uma violência nesse sentido. Então, ali era o momento. Era o momento mais propício, porque era a reunião ali, da direção da fraternidade. Ali era a hora H, em que teria que se reagir contra o problema. Porque era a reunião da direção. Tinha que haver um levantamento, tinha que haver algo assim desse tipo. Não houve nada, absolutamente nada? Não, parece que houve alguma coisa. Porque também é tudo secreto, né? Sempre a gente fica nessa. Tudo secreto, a gente não sabe, a gente disse-me disse. O que se diz é que houve algumas discussões duras durante o capítulo. Houve algumas reações, afinal de contas havia os bispos, havia gente que... Né? Bom, mas já começou torto a coisa, porque a primeira coisa, esperto, né? Fizeram um voto de aceitação ou não de Dom Williamson. E Dom Williamson foi, por grande maioria, se concordou com a exclusão de Dom Williamson. Uma vergonha para o capítulo, né? Porque tinha que se admitir o bispo e escutar o que ele tinha a dizer. Mas ele foi excluído, como já tinha sido excluído na reunião de Albano em 2011. Também ele já não tinha chamado Dom Williamson, não. Dessa vez ele foi excluído de maneira já por votação, e a maioria foi 29 contra 9, que mostrava realmente que a direção estava ligada ao superior. Eles queriam conservar a unidade, não importa. Nada de chagas, nada de tirar o abscesso. Cobre com o esparadrapo e deixa ali. Pronto. Como fizeram com um irmão quando era menino, estava com um furúnculo, né? Aí foi lá para o pronto-socorro lá de Salvador. Sabe o que fizeram? Engessaram a perna. Não sei o que foi aquilo. Engessaram a perna. Bom, aquele engessado, você pode imaginar como estava. Aí ele, até que um outro, não sei que dia foi, não foi, um outro descobriu, o que é isso? Engessava, furúnculo, aí começou a abrir, já estava com um comecinho já de gangrena. Felizmente fiz isso antes, né? E foi no mesmo pronto-socorro, só que foi outro médico, né? Aí ele ficava, o que fizeram isso em você? Engessaram a sua perna. Pronto-socorro em Salvador fizeram isso. Engessaram a perna de um menino que estava com furúnculo. Né? Então fizeram isso. Ficaram com medo da perna quebrar, porque estava qualquer problema, né? Engessaram ali a fraternidade, mas o abscesso está ali dentro. O problema está ali dentro. O problema doutrinal está ali dentro. O veneno liberal está ali injetado. Né? E justamente com toda essa preocupação de manter a unidade. Não quebrar as coisas. Essa estrutura tão bela, maravilhosa, que nos foi legada por Dom Lefebvre, tudo isso é verdade. Foi realmente a fé, a esperança, a caridade, a inteligência, as virtudes de Dom Marcel Lefebvre que construíram todo esse edifício que tanto bem faz, tanto bem fez. Todas essas escolas garantem a educação católica para crianças, tirando da perdição. Quantas conversões. Todas essas casas de formação. Nós aqui não temos tanto isso aqui. Estamos começando, mas eu estive anos na França, vivi lá e vi a estrutura formada. Você imagine um país do tamanho da Bahia, com quase 200 padres da tradição. Quase 200 padres da tradição. Espalhados estrategicamente, aqui e ali. Todo lugar tem. Não está concentrado no lugar. Cada lugar você tem. Então, casas de formação para um retiro. Várias, não uma nem duas, não. Tem para moças, tem para rapazes, tem para velhos. Retiro para velhos, casa de retiro para velhos. Você está velho, quer morrer bem, então você vai para um convento, para as freiras cuidarem de você, que você está velhinho já, e você tem a missa todo dia lá,
Tem conferências, tem padres lá que estão lá também, às vezes vão cuidar de você espiritualmente, quer dizer, que beleza, que maravilha. Um tabaréu da tradição, como nós aqui, que vai para lá e fica, puxa vida, que coisa, né? Que beleza tudo isso, e precisamos fazer isso aqui também, mas como vai demorar, porque eles já estavam muito adiantados, porque justamente na Lefebvre começou sua obra lá, na Suíça também, mesma coisa, até proporcionalmente o atendimento é até maior do que a França, porque a Suíça é pequena, né? Então, tem até mais presença da fraternidade, seminário, tudo. Seu filho cresceu, está ficando rapaz, tem um instituto universitário, se eu pudesse, para você. Ele pode se formar nisso, naquilo ali, na tradição, tá? Estudando ali. E se ele quer ser padre, tá? Basta mandar para Flavigny, depois para Icônio. É tudo encaminhado, você pode encaminhar ali. Fiz até a facilidade, um rapaz que não quer ser padre, quer se casar. É o caminho normal da maioria. Aqui no Brasil, você achar mulher para se casar, meu amigo, do jeito que tem essas moças por aí, difícil, viu? Difícil. Eu agora, conversando com rapazes, a gente diz, eu se não fosse padre, eu não sei se eu casaria, não. Essas moças por aí. Porque você vai casar uma moça dessa, como é que você não quer ser mãe de família? Não quer ser. Ponto final. Você nem sabe se ela casou mesmo, porque você não quer nem ter filho, sei lá, não quer. Para ela uma experiência, se não der certo, arranja outro. É assim, quer dizer, é terrível. E lá não, você acha moças mesmo, católicas, se você quiser fazer um casamento, então, edificar uma família, há condição. Há condição. Então, se formou esse pequeno mundo, dentro desse mundo, mas concentrado em determinados lugares, sobretudo na França, na Suíça, né? Nos Estados Unidos também se edificou muita coisa, onde se fez um ambiente para ser católico, para salvar sua alma. Né? E de uma hora para outra dá um trovão, isso aí começa a quebrar, realmente é um prejuízo, não tenha dúvida. Mas, pior do que isso, é a corrosão insensível da coisa. Porque aí, isso vai avançando, as pessoas não se dão conta, e quando eles acordarem, a coisa está perdida. Foi isso que ocorreu na igreja. Foi isso que ocorreu na igreja. Os mais velhos sabem, os nossos avós sabem como a estrutura do catolicismo no mundo inteiro era uma coisa impressionante. Isso foi sendo carcomido com o tempo. Demorou muito mais. As raízes remontam já há muito tempo. Mas, com o Vaticano II, houve muita gente que, não querendo quebrar as coisas, porque não, que é isso, a obediência, isso, aquilo, ficaram ali e foram sendo carcomidas pouco a pouco, até você ver velhinho, um padre velhinho, largando a batina, ou pelo menos continuando como padre, mas larga a batina e fica de civil. A gente viu com o tempo, foram caindo, um após o outro, foram caindo. Então, nesse momento, no capítulo da fraternidade, se poderia realmente tentar uma operação que ia realmente causar problemas, mas que era necessário. Paciência. A coisa já tinha chegado a um ponto muito grave. Mas justamente nesse momento houve esta infidelidade. Nas nossas vidas existem sempre momentos chave. Momentos chave. A todo momento nós podemos ser fiéis ou infiéis. Mas há determinados momentos em que uma infidelidade ou fidelidade podem decidir, ou pelo menos, não digo definitivamente, porque só no momento final da nossa vida é que se decidirá a nossa perseverança final, a nossa perdição. Né? Que será preparado pela nossa vida, é verdade. Porém, há momentos importantes nas nossas vidas em que, se não decide definitivamente, se encaminha de tal maneira que se torna, às vezes, muito difícil mudar o curso da nossa vida, a partir daquela infidelidade, ou fidelidade. Assim é o caso, por exemplo, de uma vocação, em que você é fiel ou não. Né? Uma pessoa infiel à vocação pode se salvar, mas é difícil. Né?
São da falso disso. É difícil. Porque você decidiu o caminho. Se você está prestes a entrar num mosteiro, ou num convento, ou num seminário, e você vai passar uns dias numa cidade, na casa de um parente, isso, aquilo, e lá uma moça se encanta por você. Então, você está no momento ali que você tem que rejeitar aquilo, porque você está preparando sua vida para aquilo. Você tem que ser fiel àquilo. Haverá uma tentação, claro. Haverá uma tentação. Mas você tem que ser fiel àquilo. Se você não for fiel àquilo, e você se deixar levar, e olhar para a moça, e ver que a moça é até bonita, isso, aquilo, e começar a manter alguma conversação inocente, já vai começar ali algum problema. E aquilo pode depois desviar você. Porque as coisas são de tal maneira que, às vezes, nosso Senhor permite que haja uma tentação desse tipo. Uma moça se interessa por você. Às vezes aqui não vai dar em nada. Não tem nada aquilo ali. Mas já quebrou suas forças. E aí você fica desprovido de forças e já vai perdendo a vontade de ser religioso ou de ser padre ou algo parecido. Mesmo que aquilo não dê em nada, mas aquilo já enfraqueceu você. E aí você fica disposto para outros apelos que depois aparecerão nesse mundo de hoje. Então você foi infiel ali. Aquela infidelidade vai atrapalhar a sua vida toda. Porque você perdeu sua vontade, você não correspondeu à sua vocação e você vai entrar no caminho do mundo tendo vocação. Pode salvar? Pode, mas a dificuldade será maior. E hoje, então, muito maior. Muito maior. Então, a infidelidade da tradição ali naquele momento deve ter sido certamente preparada por outras infidelidades, porque sempre uma infidelidade leva a outra. Nós podemos tentar fazer algumas hipóteses, mas só Deus sabe realmente até que ponto a graça e a infidelidade lutavam ali, né? Lutavam ali. Assim, por exemplo, eu percebi durante o período que eu passei lá na França, que era realmente um paraíso da tradição, comparando com aqui, que é um deserto, já está melhorando um pouco, ou estava, mas antes era um deserto. Quando eu fui para a França, lá no mosteiro mesmo, não havia nenhum fiel, nenhum. Ou talvez algum curioso que vinha uma vez ou outra, assistia a uma capelinha pequenininha, um pouco maior que essa sala aqui. Havia algum curioso que vinha assim, mas não havia fiel praticamente. Hoje nós temos uma média de 100 ou mais de 100 fiéis às vezes lá, cada domingo. Então, era um deserto. Então, quando chegava na França, a gente via, que diferente, meu Deus do céu, colégios aqui, colégio. Abriu tal colégio, tal lugar. Agora tem tal coisa, tal casa de retiro em tal lugar, tal coisa. Agora, instituto universitário tem tal curso para se graduar em tal coisa. Isso, aquilo, aquilo. Então você notava, que coisa, que bela coisa. No entanto, você notava, por exemplo, que o número de vocações, embora muito maior do que na igreja conciliar, não era tão grande. Todos, em geral, se queixavam disso. Não havia um número tão grande de vocações. O jovem, como ele encaminhava a vida dele toda, nascia na tradição. Havia jovens que nunca tinham assistido uma missa nova. Nunca na vida deles. Passava ali aquela vida tão encaminhada. Quando chegava para decidir uma carreira, o que é que acontecia? O próprio fato das escolas serem as melhores da França, as escolas da tradição estão entre as melhores da França. Formam as pessoas muito melhor do que essas escolas que não formam nada. Mesmo escolas católicas que eram boas, tinham nível, elas estão perdendo nível, porque a baixa de nível é tão geral, o pessoal está tão imbecilizado, que a própria escola mesmo particular, a gente tem que dar um jeito aí. Quando eu era garoto, rapazinho, estudando nos jesuítas, eu li O Alienista, de Machado de Assis, uma obra literária importante, do maior escritor das Américas do século XIX, certamente. Então, uma obra de valor, pequena, bem feita, li aquela obra. Como parte do curso de literatura, que tinha uma série de coisas ruins, mas pelo menos se lia uma coisa dessa. Hoje, o mesmo
colégio, um dos rapazes que frequenta a nossa missa, estuda nesse mesmo colégio, a família frequenta lá, ele leu O Alienista, em quadrinhos. Em quadrinhos. Colocaram o Alienista de Machado de Assis em quadrinhos. E você vê que as ideias é inteligente, são rapazes inteligentes, mas eles não entram nisso, não estudam mais, não se aprofundam em nada, porque o colégio, que é um dos melhores do Brasil, era um dos melhores do Brasil, ele não está abaixando o nível, Mantém um certo nível em matérias técnicas, porque aí você não tem jeito. Matérias técnicas é um negócio que você tem que aprofundar-se, porque senão não vai dar certo o que você fizer. E é uma coisa interessante que essas matérias de matemática aplicada, elas põem o sujeito na realidade. Bem ou mal, elas põem. E por isso, às vezes, há muita conversão dessa gente. Gustavo Corsão, por exemplo. Né? Por quê? Porque a matemática aplicada, o que é? Um engenheiro, por exemplo. Ele tem que aprender matemática e depois ele vai aplicar aquilo ali. Ele vai fazer uma ponte. Ele tem que calcular e ele tem que enxergar a realidade. Não tem jeito. Ele não vai chegar com a cabeça dele, não, eu acho que é assim, vou fazer assim, não tem jeito. Ele tem que se adaptar à realidade. Porque senão a ponte cai, a ponte vai rachar. Então, pela força das circunstâncias, não tem jeito, ele tem que se adaptar. Então, nessas matérias ainda se dá alguma coisa, mas nessas matérias mais as humanas, né, há uma decadência total. Então, esses colégios são decadentes, os da fraternidade, os da tradição em geral, porque na sua fraternidade. Quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de ver a edificação de um colégio católico no convento dos dominicanos, do qual eu tive que também participar como vigilante dos garotos durante 2 anos. Os 2 últimos anos de estudo meu foram compartilhados com isso. Eram 2 mundos diferentes para mim. Não foi fácil. Então, esses colégios da tradição, eles progridem mais. Os meninos se preparam melhor. Eles conseguem carreiras melhores. Olha, a tentação. Sempre a tentação. Um garoto desse, ele se forma melhor, ele chega lá, ele vai mais longe. Ele se formou melhor, a cabeça dele. Ele aprendeu latim, isso aqui, quem aprende latim, a cabeça forma melhor, sobretudo pequeno. Ele fica mais inteligente. Inteligência não é só QI de nascença, é o desenvolvimento que se dá isso. Se você desenvolver desde pequeno, se você não desenvolver desde pequeno, vai ter sempre uma certa dificuldade. Então, esses meninos se tornam rapazes, alcançam carreiras melhores. Esses rapazes também, eles querem aprender, eles se confessam tudo, eles querem ser católicos. Eles não querem perder a alma deles, tudo bem, certo? Então eles pensam, eu me caso ou sigo uma vocação? Mas aí vem um apelo do mundo. Eles têm facilidade de, olha, eu posso conseguir um emprego que eu vou ganhar bem aqui. E eu posso arranjar uma moça também e organizar uma família. Porque no ambiente da tradição, você tem moças ali, que bem educadas, tudo bem formadas, tudo de boa família, tudo. Olha, aí a família de fulano, com uma mocinha ali, pode ser que é uma tentação. Então ele tem que ser generoso, aproveitar o que ele recebeu e corresponder generosamente. Ora, o que se observa é que a maioria não corresponde. Eles ficam no meio do caminho, eles não vão para uma vida ruim. Mas eles preferem, bom, aí também é difícil demais, eu ir para o Capuchinho, por exemplo, ficar com aquela sandália no inverno, sem meia, pesado. Tem um dominicano que pelo menos usa meia, mas também o que eles estudam ali, o jejum deles não é brincadeira não, é 7 meses, e fica aquele pensamento, trop dur, como eles dizem. Né? A gente falava de vida religiosa, muitos meninos ouviam eles dizer, é trop dur, muito duro. E daí, os meninos reagiam assim, eu via que eles tinham apego à coisa do mundo, porque é verdade que eles não entravam em imoralidade, coisa ruim, não, mas uma maquininha deles, ele tinha lá, um joguinho de eletrônico, tinha, pegada jogo eletrônico, todos os pais não davam, não cortavam suficientemente. Né? Até mesmo na aula, usava calculadora. No meu tempo, pelo menos no Brasil, não se usava isso de jeito nenhum. Era proibido usar calculadora. Você tem que aprender com a cabeça a fazer as contas. Mas não, eles já estavam naquilo e eu próprio se permitia, já era um costume já estabelecido. Eis aí. O mundo entrava, ainda que pouquinho pelas gretas entrava.
E essa facilidade, essa falta de esforço, levava muitos deles. Alguns pensavam em vida religiosa, mas a maioria não tinha esse pensamento, não. Que não ser militares, que não ser isso, aquilo, outro. Tinham boas disposições, bons meninos, alguns muito inteligentes, mas o ambiente não era de ter tanta vocação assim. Então a correspondência era menor. Então essas coisas você pensa que não pode preparar? Nosso show lá, vendo a fidelidade e a graça, ele olhava isso. E essa infidelidade essa infidelidade certamente indiretamente deve ter concorrido. Estou dando um exemplo só. Né? A deficiência de vocações, ainda que haja muitas. Não seja o deserto, não era o deserto da igreja conciliar, mas não era suficiente. A generosidade também dos casais, também das famílias, muita família boa, mas talvez deixasse um pouco a desejar, né? Porque sempre a tentação do mundo, sempre a tentação do mundo. Né? Cada um olha para si próprio, veja que o mundo não é brincadeira, ele sempre entra por algum lugar e nos leva a não ser suficientemente generosos. E quando nosso Senhor faz a soma de tudo, ele vê, esses aí não estão, vou dar permissão, Satanás chega perto, os filhos de Deus, e diz, esses aí, eles são fiéis, está vendo aí, o meu povo aí como está sendo fiel à tradição, pelo menos esse que nada, isso aí porque eles estão bem de vida, bota uma tentaçãozinha aí para ver se eles não começam. Aí, pode ter havido algo assim, no andar de cima, né? A gente não percebeu e começou a haver esses problemas. Alguns se deixaram levar e o pior que foram dar direção. Então, chegam no dia do capítulo, está ali o problema, as cartas foram reveladas. Quem lê aquelas cartas com isenção de ânimo, meu Deus do céu, não percebe que se trata de uma traição? Eles se desviaram a direção. É claro. E não só um desvio de prudência, de se deixar levar pelas palavras de Roma, mas já há um problema também doutrinal, na medida em que eles não compreendem o Vaticano II como um grave problema. É um problema, mas pode conviver. Existe já a vontade de entrar no sistema corrupto. Esse é o problema. Vontade de entrar no sistema corrupto. Que era justamente contra o que advertia Dom Marcel Lefebvre no final de sua vida. Porque esse é um problema também, porque Dom Lefebvre passou por uma evolução. Ele enfrentou o calvário das negociações e ele, como diz o povo, apanhou da situação. Ele viu o que havia de coisa errada, né? E só depois de muito tempo ele chegou, já no final da sua vida, depois que ele chegou a assinar o protocolo, mas depois ele renegou a assinatura dele, logo no outro dia. Não dormia na noite, acontece. E ele chegou à conclusão, justamente, de que não se poderia aceitar nenhum acordo com Roma sem a prévia conversão dela. Então, Dom Lefebvre fez uma espécie de, eu gosto de chamar um teste para as autoridades romanas. Porque são elas agora, as exigências agora são nossas. Não é orgulho não. Não é orgulho não, meus irmãos. Porque parece que é, à primeira vista. Eu vou chegar com Roma e fazer exigências. Vou fazer por quê? Porque eles caíram, Horácio. Extraíram a confiança. Então eu tenho direito nesse caso. É uma matéria de fé. Eu tenho direito de exigir que eles... Vocês são católicos mesmo? Vocês estão de acordo com a doutrina católica? Então, Dom Lefebvre fez esse teste. Questionarei sobre o plano doutrinal. Fiz aí o teste. Vocês estão de acordo com as grandes encíclicas? E vai citando. Porque se é grande encíclica só, eles podem entender que é só um pedaço de encíclica e sei lá, eles são de uma... Não. Vocês estão de acordo com a quanta cura de Pio IX? Eles tremem. Detestam aquela ali. Que tem o sílabo, né? A Immortale Dei, a Libertas de Leão XIII, a Pascendi de São Pio X, pronto, bota assim. A Quas Primas de Pio XI, a Humani Genere de Pio XII, que condenou a nova teologia. Né? Tinha uma raiva de Pio XII, todos esses teólogos modernos. Né? Se diz que o Congar chegou a urinar 2 vezes na porta do Santo Ofício. Ele é que diz, nos diários dele, ninguém, não é disse-me-disse, não é fofoca de alguém que estava ali, olhou, rapaz, coisa feia, não. Ele que conta. Você imagina o dominicano,
Você que ele fez aquilo, meu Deus, ele ia urinar na porta do Santo Ofício. Mas ele fez isso, ele conta. A raiva que eles tinham de Pio XII. Que eles tinham dado, do sistema, né? Aquele sistema que procurava manter a unidade da fé, a pureza da fé. Então, vocês concordam com tudo isso? E tem mais. Vocês estão em plena comunhão com estes papas e com suas afirmações? Eis aí a plena comunhão. Né? Essa é a verdadeira plena comunhão. Eles ficam cobrando da gente. Vocês precisam da plena comunhão. Vocês são católicos, os mais bonzinhos dizem. Né? Os noias da vida dizem, às vezes. Né? Os noias roios da vida deles dizem isso, mas falta plena comunhão. Então, a plena comunhão é isso aqui, com os papas de todos os tempos. E mais. Isso aí é muito importante. Vocês aceitam ainda o juramento antimodernista? Muito importante o juramento antimodernista, porque seria bom vocês lerem de vez em quando. Nós temos, cada padre, antes de ser ordenado, tem que fazer esse juramento. Né? Foi tirado por João 23. Mas cada padre, eu, graças a Deus, fiz esse juramento, onde se diz em que sentido se deve receber os ensinamentos da igreja. Porque eles são tão doidos que eles recebem, mas recebem do modo deles. Então eles recebem assim, fazendo... Não, como dizia o cardeal Ratzinger, né? O cardeal Ratzinger dizia isso para Dom Lefebvre. Dom Lefebvre disse, olha, que está errado. Vocês não são contra o reino social de nosso Senhor Jesus Cristo, daqui a com as primas de Pio XI. Né? Então o cardeal Ratzinger disse, não, nós não estamos mais no tempo de Pio XI. Em outra ocasião ele falava sobre a Pachende, todas essas... Então, não, foram coisas boas. Né? Foram coisas boas para aquele tempo. Foram remédios necessários para aquele tempo. Então, eles aceitam, mas em certo sentido. Mas o juramento antimodernista diz que tem que aceitar no mesmo sentido. No mesmo. Ele usa expressões que amarram a coisa. Porque é preciso amarrar essa gente. Mas eles têm que ser... Eles têm que... Não tem que dar oportunidade para subterfúgio. Não pode, porque senão eles enganam todo mundo com o subterfúgio dele. Então, o teste de Dom Lefebvre era esse. Para as autoridades romanas. Ao invés disso, não tem mais teste. Agora existe a vontade de entrar no sistema corrupto. É verdade que não é uma vontade incondicional. Pela carta até parecia quase incondicional, já que o que é que Dom Bernard Ferrer dizia? Não, o Roma não tolera mais. Pronto. Roma não tolera, ponto final. Roma não tolera a causa finita. Pronto. É o lema dele. Depois, justamente, chegou ao capítulo nessa situação. Situação difícil, aí como é que vai fazer? Então, qual foi a solução? Não foi uma verdadeira solução. Não foi uma verdadeira operação. Não foi uma verdadeira cirurgia que se seguiria a um combate em que se teria que tomar posições. Com consequências, às vezes graves, mas que teriam que ser assumidas com espírito de fé. Não, o que se fez foi o compromisso. Foi a conivência que prevaleceu. E por quê? Por causa da preocupação com a unidade. A unidade era o sintoma. Se diagnosticou um problema na unidade, uma ameaça séria para a unidade. E ao invés de se procurar a causa desta quebra da unidade, que era uma causa doutrinal, a infidelidade das autoridades, não. Se ficou naquele problema da unidade, se tentou fazer uma restauração da unidade. E qual foi a base desta restauração da unidade? Foi um compromisso. Um compromisso em que partes contrárias, que estavam contrárias ao acordo, fizeram um acerto com as partes que estavam a favor de um acordo. E num compromisso, justamente, cada um cede. O que os acordistas cederam? Eles cederam no sentido de aumentar e reforçar as condições de um acordo.
já que antes não havia... Bom, havia algumas condições, mas não era claro, né? Então eles, inclusive parecia que só o fato de Roma não tolerar já justificava, né? Pela carta, mostrava isso. Não havia tão grandes exigências assim. Então eles reforçaram as condições, cederam nesse ponto. E os que estavam, a parte boa que estava contra o acordo, o que é que eles cederam? Eles cederam o principal. Eles cederam justamente aceitando entrar no sistema corrupto. Era esta a questão principal. Eles aceitaram entrar no sistema corrupto. Eles puseram condições que, sim, parecem pesadas, mas só à primeira vista. Nós, na próxima ocasião, de tarde, nós estudaremos então melhor essas condições, para vermos melhor a contradição delas, justamente porque, sendo um compromisso que não tem a verdade como base, esse compromisso acaba sendo um compromisso contraditório. E dentro dessa contradição, o que é que foi dito ontem? Satanás reina pela contradição, pela incoerência, impondo sua vontade sobre os homens de pouca fé. Dentro dessa infidelidade, dentro dessa incoerência é que as coisas vão continuar avançando.